Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Química da Mente. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre estequiometria. Estequiometria é um conteúdo que costuma cair bastante no Enem e nos vestibulares, tá? E que os estudantes queixam muito aí na hora de aprender, na hora de desenvolver os exercícios e até mesmo praticar bastante aí sobre a estequiometria. Tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a resolverem qualquer estequiometria com 4 etapas. Quer aprender? Quer ficar por dentro? Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá? Então, pessoal, para a gente aprender estequiometria, é muito importante a gente começar pela palavra, tá bom? E aqui, a palavra, ela é derivada de duas lá no grego, tá? Que é o stoken e o metron, tá? O stoken significa elemento. Opa! Elemento. E o metron, medida. Então, a estequiometria, ela estuda a medida dos elementos, ou melhor dizendo, a quantidade, né, de reagente ou produto ali estabelecido num processo químico, tá? Então, a quantidade que tem ali num processo químico, tudo bem? E aí, o que acontece, pessoal? Por estudar essa proporcionalidade de quantidade, né, do que tem antes da seta, o que tem depois, a gente pode correlacionar a estequiometria com algumas medidas aqui. Por exemplo, a gente pode determinar a massa, determinar pelo volume, pelo número de mol, que é a quantidade de matéria, ou pelo o número de espécies. E esses espécies aqui são átomos, moléculas, né? A gente pode definir aqui por uma infinidade de coisas, tá? Depende muito do que o exercício vai falar. A gente pode correlacionar massa com massa, massa com volume, massa com mol, volume com mol, número de espécies com número de espécies com massa. A gente pode ter combinação aí disso, né? O exercício ele te dá um dado e ele te pede alguma coisa. Ele te dá um dado e ele te pede alguma coisa. E ele dá o dado, ele pode dar o dado numa dessas grandezas aqui, ou ele pode também pedir alguma coisa desse tipo, tá bom? É muito importante a gente ficar por dentro. Olha só, vou colocar uma reação aqui, ó, um exemplo aqui bem básico. A reação de gás oxigênio com gás hidrogênio formando molécula de água. Tudo bem? Se a gente fazer o balanceamento aqui, rapidinho, ó, fazer o balanceamento pelos maiores números inteiros, tá bom? A gente vai ter isso daqui, 2, 1, 2, 1, 2. E esses números azuis, a gente tem que entender que eles são os coeficientes estequiométricos que a gente aprende lá no balanceamento. Tem vídeo aqui no canal falando sobre balanceamento. Eu falo bastante sobre o método tentativa e o método ABC, que é o algébrico. E aí o que acontece? Olha só, coeficiente estequiométrico, porque através desses valores a gente pode determinar algumas proporções aí e a mesma quantidades. E aí o que acontece? Aqui já está correlacionado diretamente duas leis ponderais, que a gente aprende também lá no balanceamento, tá? Que é a lei da conservação das massas e a lei da proporcionalidade. Opa! Melhor, vou colocar assim, ó, proporções múltiplas, tá? Múltiplas, que é a lei de Proust, né? Então, o que acontece? A lei da conservação das massas é a lei que foi determinada ali por Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que eu tenho antes da seta em quantidade, eu tenho que ter depois da seta em quantidade. Ou seja, tudo que tem antes da seta tem que ter depois, tá? Tecnicamente, ele falou assim, que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Por isso que nada se perde, né? Tá tudo se transformando. E o Proust ele determinou a lei das proporções múltiplas, né? Que, por exemplo, aqui eu tenho 2 mols de gás hidrogênio. Se eu colocar aqui, ó, 3 mols, melhor, 3 não, vou colocar aqui 4 mols. Se eu colocar 4 mols, ou seja, quantos mols de oxigênio eu vou precisar, né? Ali, coloquei 4 mols de gás hidrogênio, quantos mols de oxigênio vai ser necessário para que essa reação aconteça de forma completa? O dobro também, então aqui vai ser 2, né? Se eu dobrei aqui, dobra lá do outro lado, porque é uma proporção. Então essas duas leis ponderais, elas estão diretamente ligadas com estequiometria. Não tem como a gente ter uma boa desenvoltura em estequiometria se a gente não conseguir compreender ou não tiver aprendido direitinho essas leis ponderais, tá bom?
E aí, o que acontece, pessoal? A gente precisa entender que na matemática é super simples. A matemática da estequiometria é simplesmente o quê? Regra de 3. Só uma regrinha de 3 simples, básica, tá bom? Regra de 3 resolve matematicamente qualquer estequiometria, tá? Mas o que pega na estequiometria é a interpretação, porque dentro da própria estequiometria a gente pode ter isso daqui, ó. A gente pode ter, a gente pode ter os casos gerais, tá bom? Vou colocar aqui, ó, casos gerais. A gente pode ter, melhor, vou até colocar um pouquinho mais para cima aqui. A gente pode ter os casos gerais. A gente pode ter o esquema de reagente em excesso ou reagente limitante. A gente pode ter um tipo de estequiometria onde a gente vai falar de reações por etapas. Tem vídeo aqui no canal resolvendo uma questão desse tipo, e todas as vezes que a gente tiver reações por etapas, a gente tem que encontrar a reação global, tá? Tem que lembrar de fazer os balanceamentos das equações de modo separado, à medida que a gente consiga cancelar reagentes iguais com, reagente, né, assim, se eu tiver uma substância antes da seta que foi igual depois da seta de outra reação, a gente faz esse cancelamento para determinar a reação global, tá? A gente vai enxugar as reações, tá bom? E aí obter uma única reação. É muito importante isso. A gente também pode ter estequiometria do tipo, ó, casos gerais, excesso limitante, reações por etapa. A gente pode ter do tipo rendimento. E aqui no rendimento é muito interessante porque geralmente ele vai falar assim, uma reação química com rendimento de 90%, 80%, 70%. Essa porcentagem, uma dica bem marotinha aqui para vocês, é resolver ela só no final da questão. Resolve tudo bonitinho e lá no final você tira esse rendimento, tá bom? A gente também pode ter aqui a pureza. E aqui na pureza ele vai falar do mesmo jeito. Ah, eu tenho uma substância com pureza aí de 90% ou 50%. Essa pureza já é diferente do rendimento. Essa pureza é interessante que a gente já resolva ela no começo da reação. A primeira coisa que a gente faz é resolver essa pureza. E aí a gente continua a reação ali, ou perdão, a resolução da questão de estequiometria tranquilamente, que no final dá tudo certo, a gente não vai precisar transformar nada, tá? Então só recapitulando, eu tenho os casos gerais, eu tenho o caso que eu vou ter um reagente ali em excesso ou limitante, eu vou ter as reações por etapas, né, que a gente tem que determinar a reação global, a reação de rendimento, né, que a reação ela vai ter um rendimento, ela não vai ser 100%, né, então eu tiro esse rendimento lá no final, é a última conta que eu faço dentro dos cálculos estequiométricos, e a pureza que a gente faz no início, tá bom? E é isso daí, pessoal. O que eu preciso falar para vocês está quase chegando ao fim. Por quê? Porque para a gente poder resolver isso tudo, a gente precisa memorizar algumas informações. E quais são essas informações? Primeiro, que 1 mol... Nossa, esse aqui ficou ruim. Deixa eu ver esse. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 espécies, tá? Essa é uma constante aí que foi determinada, né, pelo Avogadro. E aí, E o que acontece? 1 mol equivale a esse valor e também equivale à massa molar daquela substância. Então, se eu falar, por exemplo, a água aqui, por exemplo, eu quero saber 1 mol de água tem quanto de massa molar? Aí a gente tem que fazer lá, né? O hidrogênio tem massa molar 1, o oxigênio tem massa molar 16, só que eu tenho 2 hidrogênios, então vezes 2 dá 2, isso daqui é vezes 1 porque tem um átomo, dá 1, ou dá 16, e aqui soma 18. Então aqui no caso, 1 mol de água vai ter 18 gramas por mol, né? A gente tem que lembrar desse lance da massa molar, tá? Usa-se muito dentro do cálculo estequiométrico. Então, 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23, que também é igual a massa molar. E aqui, galera, tem um pulo do gato, cara. Isso aqui a gente tem que ficar muito esperto. Por quê? A gente aprende sempre que 1 mol tem 22,4 litros na CNTP. Só que acontece, a CNTP é 0 graus e 1 atm. E 1 atm equivale a... Eu até fiz uma colinha aqui, porque é um número bem grande. Cadê? Ali. Achei. 101.325 Pascal. E aí a CNTP ela teve uma atualização nesse número de Pascal. Eles pediram para a gente
começar a utilizar 10 a quinta Pascal, ou seja, a gente considera isso daqui, ó. E aí, se a gente usa esse valor de Pascal lá na equação de Clapeyron, esse valor de litros muda, tá? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, se a gente mudar essa pressão, a gente muda esse valor para 22,71 aproximadamente, tá? Então, o que que acontece? Alguns livros já estão vindo esse valor de 22,71. Porém, muitos exercícios de simulado, até mesmo dos livros, são questões antigas, antes dessa atualização. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter na hora de resolver equações que peçam o volume, tá bom? Se a gente vê questões de volume, a gente toma muito cuidado para saber qual que vai utilizar, 22,4 ou 22,71. A questão provavelmente ela vai te dar uma dica sobre essa pressão. Se ela não te der essa dica sobre a pressão, é bem provável que a gente vai utilizar 22,4, tá bom? Tome muito cuidado que essa atualização aí ela tá começando a pegar em algumas questões, tá? Os livros, tem livros aí que já estão vindo esse valor atualizado. Beleza? Tomem muito cuidado com isso. E aí, pessoal, 4 regrinhas aqui para a gente poder resolver a nossa estequiometria. Qualquer estequiometria a gente resolve com essas 4 etapas, tá bom? Que eu vou colocar aqui para vocês agora. Deixa eu só diminuir isso daqui um pouquinho. E aqui tá o nosso pulo do gato. Olha só, de vermelho aqui, vou colocar aqui, ó, importante. Esse daqui é o mais importante, tá, pessoal? Todo cálculo estequiométrico a gente resolve nessas 4 etapas. Primeira, equação. Tá? É muito importante, a gente precisa ter essa equação determinada, a equação química ali definida. Segundo, a segunda etapa, a gente tem que ter a proporção. E essa proporção nada mais, nada menos que é o balanceamento dessa equação química, né? Por exemplo, se eu perguntar assim, qual a proporção dessa equação aqui da molécula de água, tá? É 2 para 1 para 2. Por quê? Isso significa 2 mols de gás hidrogênio reagiu com 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mols de água. E é esse número de mol que é a proporção que ela é muito importante, tá? A gente vai matar muita regra de 3 com esse parâmetro da proporção. Terceira etapa, a conversão. A conversão, eu aprendi assim no meu ensino médio. A conversão, a gente põe um asterisco, porque ela é a última coisa que a gente observa no exercício, tá? A conversão é a resolução propriamente dita da questão. E a quarta etapa, né, a gente vai saltar uma linha na conversão, e a quarta etapa são os dados e pedidos. Ou seja, eu vou observar o que o enunciado lá está me dando de dado e o que ele está me pedindo, beleza? Essas 4 etapas vocês resolvem qualquer cálculo estequiométrico. Primeiro, equação. Segundo, proporção, que é o próprio balanceamento. Terceiro, conversão, que é a resolução, a gente deixa ela lá no finalzinho. Na verdade, assim, a gente deixa ela por último, mas ela é a terceira etapa. E a quarta etapa, dados e pedidos, tá bom? Lembrando, a gente precisa tá craque aqui, ó. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 espécies, e essas espécies podem ser átomos, moléculas. A massa molar também, né? 1 mol equivale à massa molar ali, a gente faz aquela continha da massa molar, tudo bem? E quando a gente fala do volume, a gente tem que tomar esse cuidado, né? 22,4 ou 22,71, os dois valores são na CNTP, só que tem essa atualização aí da pressão, tudo bem? A gente tem que tomar cuidado. Se o exercício for muito antigo, lá na hora de resolução do simulado, a gente vai usar o 22,4, mas se o exercício ele fizer alguma menção sobre essa mudança da Pascal, ou até mesmo ele te der esse valor de 22,71, aí não tem segredo, tá bom? A gente faz com 22,71. Beleza? Vamos para uma resolução aqui na prática, só para vocês pegarem pegado aqui mesmo? Vamos lá? Então vem comigo. Olha lá, pessoal. Essa questão aqui é a questão 81 do Caderno Azul do Enem de 2011, tá? E olha lá o que ela diz. O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como o permanganato de potássio, este óxido decompõe conforme a equação a seguir. Olha lá, o permanganato de potássio está aqui. E detalhe,
ele deu a equação. Lembra das 4 etapas? Equação, proporção, conversão, dados e pedidos? A equação ela já está aí, prontinha, por isso que eu já coloquei aqui, ó. Primeira etapa já está ok. A segunda etapa, se vocês observarem, também já está bem definida, porque a proporção nada mais, nada menos que é o próprio balanceamento. Então, olha lá, 5 mols... né? Opa, esse mol aqui, como dizia minha mãe, né? Igual meu nariz. 5 mol, 2 mol, 3 mol, 5 mol, 2 mol, 1 mol e 8 mol. Beleza. Tá aí as proporções, definidíssimas, tranquilo então. Pula para a próxima etapa. A próxima etapa é a conversão. E essa terceira etapa aqui, a gente vai deixar em branco essa linha, porque se precisar converter alguma coisa, a gente vai converter, tá? Nem sempre precisa, mas se precisar, a gente já vai converter. Pula ela. Quarta etapa são os dados e pedidos. Aí agora a gente vai olhar lá no comando da questão, ver o que ele está dando de dado e o que ele está dando de pedido. Detalhe, de acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato necessária, permanganato é esse cara aqui, X, quantidade necessária. Gente, ele está falando 100 grama, 100 litros, 100 mol? Não, né? Mas lá nas questões, aliás, nas respostas, ele está dando essa dica. Todas as respostas estão em mol. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a quantidade que ele quer que a gente determine é em mol, tá bom? Então, quantos mols de permanganato de potássio serão necessários para reagir completamente com 20 ml de uma solução de 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio? Caraca, gente, peróxido de hidrogênio é esse cara aqui, tá bom? E aí, o que acontece? A gente precisa determinar quantos mols dele tem. Por quê? Porque ele nos deu uma solução e ele deu só 20 ml dessa solução, numa concentração de 0,1 mol por litro. Galera, simples essa continha aqui, ó. 1 litro tem 0,1 mol. 20 litros, aliás, 20 ml, que é 0,02 litros, vai ter X. Multiplicação cruzada aí, X é igual a 0,002 litros. Ou mol, perdão. Todo bugado hoje, galera. 0,002 mols. E aí, o que acontece, pessoal? Esse valor eu vou colocar aqui, ó, 0,002 mol, né? Que corresponde a peróxido de hidrogênio. Duas dicas importantes. Peróxidos aqui a gente tem a forma X2O2, tá? Tudo que tiver X2O2 é peróxido. No caso da água oxigenada aqui, ó, 2H2O2, peróxido. Segunda dica. Se a galera não tiver prestando atenção, se não tiver uma interpretação boa aqui nessa questão, o que pode acontecer? Pode ser que algum candidato ainda pegue isso aqui, ó, pegue esse valor de 0,1 mol aqui e joga já direto. Se fizer isso, provavelmente vai ter uma resposta. Se você quiser, dá um pause aqui nesse vídeo, dá uma conferida lá e coloca aqui nos comentários pra gente, tá? Geralmente tem uma pegadinha assim. E aí, o que acontece? Olha só. Tomem muito cuidado para isso e aí a gente tem que resolver esse lance aqui, tá? Por isso que eu substituí aqui, ó, esse valor. Beleza? Tranquilo, né? Agora, repara. Eu nem vou precisar fazer conversão, porque eu tenho mol debaixo de mol, aliás, em cima de mol, e mol em cima de mol. Unidade debaixo de unidade, unidade debaixo de unidade. O que eu faço? Regra de 3, diretíssima. Então, aqui eu vou ter 5 mols, aliás, 5 mols não, 5x, multiplicação cruzada, é igual a 0,002 vezes 2. 5x é igual a 0,004, x é igual a 0,004 dividido por 5, que isso daqui é 0,0008. Ou seja, x é igual a 8 vezes 10 a menos 4 mols de permanganato, de potássio. Beleza? Tranquilão? Resposta aí, qual que vai ser? Letra D, tá bom? Eu tirei as respostas aqui porque ficou meio desconfigurado, mas a letra D de dado, tá bom? Vou colocar aqui, ó, letra D. Tranquilo, resolução tranquila, questão simples. Regra de 3 que é simples e 4 etapas. Identifiquei as 4 etapas, jogou, tudo bonitinho, calculou certinho, só tem que tomar cuidado um pouquinho com as interpretações aí dos enunciados que vocês encontrarem por aí, e é isso, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, ajuda a gente a crescer, que a gente sempre vai estar mandando conteúdo bacana para vocês aí, tá bom? Olha que conteúdo massa para você mandar bem nas suas provas de vestibulares. Se você gostou também, compartilha com seus amigos aí, para eles aprenderem um pouquinho mais, para a gente sanar todas essas dúvidas. Lembra, a química tá, ó,
na mente, beleza? Valeu, tchau!